Ó, glória a Deus. Nós vamos passar para o nosso momento de dízimos e ofertas. Então vamos lá. Eu quero ler um versículo com vocês que fica em 2 Coríntios 9, versículo 6. Estamos sem projeção hoje. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia aí dos irmãos? Então, 2 Coríntios 9, 6. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então, aquele que semeia pouco, colherá pouco. E o que muito semeia, fartamente colherá. Então, queridos, esse versículo ele traz um princípio bem claro de dízimos e ofertas, especialmente as ofertas. Aquilo que você planta, você colhe. Se você planta muito, você colhe muito. E se você planta pouco, você colhe pouco. E isso é o quê? Isso é nada mais, nada menos do que a lei da semeadura, não é verdade? Até no plantio é assim. Se você semear muito, você vai colher muito. E se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você plantar banana, você vai colher banana. Então, a lei de Deus, assim como na lei do plantio, ela é muito clara quanto a isso. E nós estamos chegando ao final, de 2023. 2022, entrando em 2023. E as sementes que você vai colher no ano que vem, as colheitas que você terá são fruto das sementes que você planta hoje. E quais são as sementes que você tem colocado no altar do Senhor? E não somente sementes para daqui a mais de um mês, mas o que você precisa colher ainda esse ano? Para você colher, você precisa plantar, você precisa semear. E Deus ama um coração disposto. Deus ama um coração que tem o entendimento de que tudo que você tem vem do Senhor. Quando você traz uma oferta, na verdade, você só está devolvendo ao Senhor aquilo que Ele já te deu. E hoje eu tenho um cunhado, ele está para casar. Ele vai noivar agora no meio de dezembro. E ele veio conversar comigo a respeito desse novo momento da vida dele. E aí eu perguntei para ele, falei, Cunha, e aí, o que você está precisando ganhar de aniversário, de presente de casamento? Ele, então, a gente não tem nada. Falei, isso aí eu entendo bem, eu sei como que é essa história aí de não tem nada, Decide casar, mas não tem nada na casa ainda, enfim, fica dependendo, glória a Deus, das bênçãos de Deus, que graças a Deus vem muito. E ele me trouxe algo à memória. Quando o Igor e eu, nós decidimos nos casar, eu estava desempregada e ele também, ó que beleza. Na verdade, nós estávamos empregados, depois ele foi demitido, depois eu fui demitida. E a única coisa que nós tínhamos para casar era a aliança do nosso noivado. Por quê? Porque quando a gente decidiu noivar, o Igor pegou toda a rescisão dele e comprou as nossas alianças. Então, a única coisa que a gente tinha para o nosso casamento eram as nossas alianças que a gente já tinha comprado pensando em casar. E aí, o que a gente fez? A gente chegou num culto e a gente falou, olha amor, o que a gente tem hoje não é suficiente. Então, é porque não é a nossa bênção ainda, é a nossa semente. E aí, nós pegamos e nós ofertamos a nossa aliança no altar. A única coisa que nós tínhamos naquele momento eram as alianças. E eu lembro que um pouco depois eu comecei a trabalhar e eu contei essa história para minha chefe e ela falou, ela não era cristã, Nossa, mas isso não faz sentido, você já não tinha nada, se você oferta aliança, você tem menos ainda. E eu falei, não, é aí que está o segredo. Quando você deposita o seu melhor no altar do Senhor, quando você deposita aquilo que não é o suficiente para você, em fé, Deus acrescenta aquilo que você realmente precisa. Na verdade, muito além do que aquilo que você precisa. Amém? Então eu quero te convidar a fazer uma oferta nessa noite, que você possa trazer ao altar do Senhor a sua semente, que trará as colheitas que você precisa ainda esse ano e ano que vem. Amém? Amém.
Coloca de pé, em nome de Jesus. Pode preparar a sua semente em fé. Todos já trouxeram? Então se coloca de pé, vamos orar pelas nossas ofertas. Amém, Senhor. Nós entregamos hoje no Teu altar as nossas sementes, a nossa oferta, Senhor, o nosso dízimo, que é a nossa aliança. Pai, que em nome de Jesus, as nossas sementes frutifiquem, multipliquem. Nós sabemos que Tu és o Deus que tem o governo, Tu és o Deus que é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o Deus que realiza sonhos, que cumpre projetos. E nós Te entregamos, Senhor, hoje no Teu altar o nosso melhor, porque nós sabemos e cremos que Tu és um Deus capaz de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero chamar uma pessoa muito especial hoje, que vai trazer a nossa palavra. Conheci essa pessoinha aqui, ele tinha 9 anos de idade. E hoje está aí, um grande homem de Deus, vai nos abençoar nessa noite, amém? Então receba o Mateus com uma grande salva de palmas, em nome de Jesus. Boa noite, Arena. Tudo bom com vocês? O pessoal já pulou, já gritou, já adorou, já chorou. E agora vem uma palavra. É tão estranho, né, não ter a projeção, mas tivemos uns probleminhas técnicos. E hoje tive esse desafio maravilhoso de trazer uma palavra para vocês. Só eu estou ouvindo esse zum, zum, zum. Quando me foi proposto, né, quando eu recebi esse desafio, eu olhei para o lado, olhei para o outro e falei, sabe aquele meme do John Travolta assim? Sim, olhei para o lado, será que sou eu mesmo? Valeu. Mas é maravilhoso. Como a Marcele disse, né, ela me conheceu com 9 anos de idade, eu cresci na igreja, tive essa oportunidade. Era eu que nem o José ali, correndo para cima e para baixo, e agora eu tive esse privilégio de trazer uma palavra para vocês. A gente não tem vídeo, mas o tema da palavra de hoje é esforça-te. Alguém sabe o significado disso? Pablão, qual é o significado dessa esforça-te? O que é esse verbo? Esforça-te. Você se dedicar ao máximo. Boa, boa, Pablão. Qual é o nome da equipe? Pablão trouxe uma definição interessante. Esforçar-te é você elevar ao máximo, você dar tudo que você tem. Quem aqui tem sonhos profissionais, Arena? Quem aqui tem algum sonho profissional? Vou fazer outra pergunta. Quem aqui tem menos de 18 anos, para saber o que eu estou falando? Menos de 18 anos? Quem aqui tem mais de 18 anos? Hoje o Arena está um pouco menos jovem. Brincadeira, amo vocês. Pessoal, todo mundo se depara em um momento da sua vida onde você tem que ter uma iniciativa para iniciar uma profissão, para iniciar um projeto, seja empreendendo, seja de uma maneira convencional, indo para uma faculdade, estudando para um concurso, seja o que for, todo mundo se depara com esse momento. Quantos sabem que Jesus teve uma profissão? Levanta a mão aí para mim. Hoje eu quero que vocês participem, gente, para não ficar tão nervoso. Quantos aqui sabem? Qual era a profissão de Jesus? Esse é o som. Jesus era um carpinteiro. Então até Jesus, que foi Jesus, esse grande homem, é maravilhoso a gente ter uma série como essa, porque a gente volta à essência, né? A essência do Arena Jovem nada mais é do que Jesus.
Jesus é o motivo de você estar aqui. Não é a música boa, não é a voz agradável da Raimara, não é a minha pregação mais ou menos, mas é Jesus. Jesus é o centro de tudo isso. E Jesus, que foi um grande homem, ele foi um carpinteiro antes de iniciar o seu ministério. Então você vê que até Jesus dava valor ao trabalho, e era um trabalho manual. Mas o que a gente precisa entender, que para nós darmos frutos em todas as áreas da nossa vida é necessário nos esforçarmos. A gente vive numa geração, eu falo por mim, onde nós somos bombardeados todos os dias nas nossas redes sociais com aquele cara de 20 anos que já tem uma Ferrari, uma BMW e fala arrasta para cima. Só que a vida real não é assim. Essas pessoas, mesmo que tenham conquistado grandes valores, grandes objetivos mesmo novos, eles tiveram que se esforçar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O seu resultado, ele é proporcional ao seu esforço. Tudo nessa vida tem um processo. Quem aqui está acompanhando a Copa do Mundo? Aí, obrigado, Gui, é nóis. Todo mundo conhece o Neymar, certo? Quem acha que se me colocasse agora lá, eu sei que ele está machucado, na seleção brasileira, se o Tite me convocasse, Matheus Caetano, camisa 9, eu ia jogar tão bem quanto o Neymar. Quem acha? Não, o Pablo é iludido, pô. Já me viu jogando futebol? Eu não ia jogar tão bem quanto ele. E sabe por que eu não ia jogar tão bem quanto ele? Porque eu nunca me esforcei no futebol. Porque eu nunca treinei. A gente tem o costume de pensar que tudo é talento, né? Que tudo é dom. Que, por exemplo, eu subi aqui nesse exato momento e já tenho habilidade para conseguir conversar com vocês, mesmo vocês não estão vendo que eu estou tremendo aqui. Não, tudo nessa vida é esforço, é treino. E Jesus se esforçou durante o seu ministério. Jesus, ele andava a pé. Hoje em dia a gente pega o nosso aplicativo, abre o Uber e vou vir para a igreja. Alguns vêm de bicicleta, outros vêm a pé também. Alguns vêm de carro, tem essa bênção. Mas Jesus, durante o seu ministério, ele se esforçou. Ele andava para cima e para baixo, ministrava, gastava sua voz, gastava sua energia, porque ele era um homem como nós. Amém? Eu quero que vocês abram em Mateus 11:12. Vocês podem abrir para mim, por gentileza? Quem aqui ainda tem Bíblia de papel? A gente hoje não tem ali. Celular. Em Mateus 11:12 diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus é tomado por esforço. A gente vem numa onda de falar de Jesus e falar de Maranata. Jesus vem nos buscar. A gente costuma dizer que o crente está sempre em stand-by. A gente vive a nossa vida, mas espera a todo momento pelo Senhor. E durante essas pregações, essas ministrações que a gente vem falando sobre Jesus, a gente tem que notar que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Isso não é o Mateus que está dizendo, isso é Jesus que diz. Isso é Mateus 11:12. O reino de Deus é tomado por esforço. E são essas pessoas que se apoderam do reino de Deus. Então, amigo, Arena, você não vai se apoderar do reino de Deus se você não se esforçar. Essa não é uma palavra tão confortável. Eu creio que muitos aqui gostariam de estar, pelo menos, eu não vou mentir, né? Uma Netflix, nesse friozinho, nessa chuva, caía bem. Mas nós nos esforçamos, saímos da nossa casa. Tem o nosso amigo que eu estava conversando com ele mais cedo, ele saiu lá do Esplanada 5, para quem sabe é longe pra caramba, e chegou mais cedo e está aqui. Então, para todos estarem aqui, cada um de vocês, o Rafa, o Pablo, a Marcele, a Larissa, o Davi, todos aqui tiveram que se esforçar, todos tiveram que dar um passo, e com Deus é da mesma forma. Você também, Ricardo, também te amo. Com Deus é do mesmo jeito. Se você se esforçar todos os dias, persistentemente, para alcançar os seus objetivos profissionais, é certo que você colherá frutos. Isso não é mensagem de coach, galera. Vai lá, seja você o seu próprio carro, não é isso. É isso, é a palavra de Deus. Deus, existe uma lei muito famosa, que é a lei da semeadura, que é aquilo que você semeia, você colhe, isso está na palavra de Deus. Então não tem como eu ser preguiçoso e colher algo diferente de preguiça. Não tem como eu não fazer nada e colher algo diferente de nada. O segredo para você colher os frutos é permanecer e se esforçar. Logo eu que me preocupo tanto. Isso vem através do trabalho. Isso vem através de permanecer em Cristo.
Jamais deixar de se esforçar é estar sempre trabalhando, através da palavra do Senhor. Jesus nos ensina a sermos esforçados para colhermos os frutos. Você quer colher os frutos que Deus tem para a sua vida? Quantos creem que Deus tem um grande plano para a sua vida? Individualmente e como igreja também, como corpo. Eu creio nisso, gente, eu creio muito nisso. Que Deus, Ele tem um plano exclusivo para o Mateus, mas também tem um plano como igreja. Assim para vocês também. Deus tem um plano profissional para você. Amém? Deus quer que você seja bem-sucedido. Deus quer que você tenha uma vida próspera. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra de Deus. Jesus fala que se nós permanecermos nele, nós vamos colher os frutos e muitos frutos. E para a gente colher esse fruto, não vai ser diferente. Vai ser por esforço. O reino de Deus é tomado por... Amém. Olha que coral lindo, gente. Eu vou falar hoje de 3 pontos que vocês precisam se ater para entender o que é esse esforço. Porque esse esforço não é o esforço que pregam lá fora, esse esforço não é o esforço de simplesmente gastar energia à toa, mas é se esforçar e permanecer em Jesus, que é o tema aqui, ó, Jesus. Está escrito aqui também, eu acho. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Como diz aquele meme, né? Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Jesus, ele é a videira. A videira na Bíblia representa alegria, representa frutos, porque o fruto, né, da videira é a uva, e a uva traz o vinho, traz a alegria, é sinal de prosperidade. Em Josué 15:5 diz o seguinte, Josué 15:5, quem quiser me acompanhar, para saber que não sou eu que estou falando, hein, é a Bíblia. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não é um esforçar de simplesmente gastar energia. É um se esforçar em Jesus, é permanecer em Jesus. O centro de toda essa palavra é um nome, e é um nome que está acima de todo nome, amém? Jesus, ele foi um homem extraordinário, e é por isso que nós estamos aqui hoje. O primeiro passo para você colher o fruto do seu esforço é entender que nós somos os ramos e precisamos nos manter unidos à árvore, que é Jesus, a vide. Para você ter fruto, você precisa permanecer em Jesus. Quantos aqui já viram uma árvore? Só eu. Acho que desmataram o Valparaíso, de repente. Mais gente ali, a Sara. Uma árvore, ela tem ramos, tem os galhos. Nós somos os galhos. Jesus é o jardineiro. Não, brincadeira. Jesus é a árvore. E para que o galho dê fruto, é necessário que ele esteja vivo. E para ele estar vivo, é necessário que ele esteja na árvore. Então, todos os nossos frutos só vão ser frutos bons se a nossa essência for boa. Se os nossos ramos estiverem firmados em Jesus, nossos frutos vão ser frutos de Jesus. Lá em Coríntios, Paulo descreve os frutos do Espírito. Quantos aqui querem ter frutos do Espírito? Isso só é possível se você estiver intimamente conectado com Jesus. Permanecer em Jesus não é simplesmente falar, ei, eu amo Jesus. Hoje em dia é muito bonitinho você postar uma frase no seu Instagram, hoje em dia é muito legal ser crente, ser hype, ser crente da igreja da parede preta. Mas estar conectado com Jesus tem mais a ver com o que você faz no seu quarto do que com o que você faz quando você chega aqui. Tem mais a ver do que você faz quando ninguém está vendo, do que você faz quando todo mundo está vendo, ajoelhado aqui na frente. Gente, isso é muito forte. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, todos nós queremos ter um excelente casamento, todos nós queremos ter uma excelente vida, mas isso só é possível se nós estivermos conectados com Jesus. A Bíblia nos diz que quem permanece em Cristo vai gerar muitos frutos. Essa é a boa nova. É isso que eu tenho a dizer para vocês hoje. Se vocês permanecerem em Cristo, é certo, a palavra de Deus diz que você terá um bom fruto. Você terá um bom fruto tendo uma filhinha maravilhosa que nem a Marcele tem, que está correndo ali. Você terá um bom fruto tendo um carro
para poder levar os seus discípulos para a arena, para poder se conduzir. Você terá um bom fruto, ter uma excelente esposa, um excelente marido. Mas isso você precisa permanecer. Nem tudo, na verdade, nada, você consegue sem esforço. Nada. Mas eu sou crente, eu tenho fé, amém? Sabe o que a Bíblia diz sobre fé? Que a fé sem obras é morta. Então não adianta você crer em Jesus e todos os dias acordar meio-dia. Não adianta você crer em Jesus e achar que você vai ser o cara mais rico do universo e você acorda meio-dia. Nós somos cristãos, mas nós precisamos nos esforçar. Só que essa é a boa nova. Nós nos esforçamos em Cristo, em Jesus. E os nossos frutos são diferentes, porque os nossos frutos vêm de Jesus. É muito diferente permanecer de vir à igreja. Gente, eu amo a igreja, tá? Não dá para ser crente sem igreja. Se alguém te falou isso, é mentira. Vamos ler a Bíblia. Mas vir à igreja não significa ser crente. O diabo é crente. Todo mundo já ouviu isso, né? Crente até o diabo é, porque ele crê em Deus. Crente significa que aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus. Uma vez numa conferência, quem é que está animado para a conferência do ano que vem? Quem aqui está animado para a conferência? Em uma das conferências, eu bem moleque, ainda sou bem moleque, mas menor ainda, eu sei que eu sou pequeno. E eu estava assistindo uma palavra, se eu não me engano era do Sérgio Ornung ou de outro hermano, de outro gringo, e ele falava o seguinte: não é porque você mora numa garagem que você se torna um carro. Isso faz sentido? Se você dormir todos os dias lá na garagem, pegar, vou colocar aqui meu acampamento, vou botar aqui minha cama, vou botar tudo, e eu vou virar um carro, eu me sinto um carro, isso está na moda, né? Eu me sinto, eu sou. Tem que tomar cuidado, tá gravando. Eu me sinto um carro, eu sou um carro, não é assim que acontece. Se você dormir todos os dias na garagem, pegar a sua cama, tal, você não vai acordar fazendo... Era para vocês rirem. A mesma coisa com crente. Você pode dormir na igreja, você pode vir aqui todos os dias, você pode ser o primeiro a sair, o primeiro a entrar e o último a sair, que você não necessariamente é crente. Não vai ser eu que vou falar se você é crente não, tá, gente? Isso aí quem vai dizer é o Espírito Santo de Deus na sua intimidade com Ele. Mas permanecer em Deus e se esforçar em Deus vai muito além do ordinário. Esforço é necessariamente algo que vai além do comum, que vai além do tradicional. Se eu faço só isso aqui, eu não me esforcei, porque isso aqui é leve, mas se eu tento levantar o meu irmão, que pesa quase quantos quilos, Gui, que você pesa? 89, o menino está mais, está fitness. Eu não vou conseguir, eu vou ter que me esforçar muito, porque isso vai além daquilo que é a minha capacidade. Então, para você tomar o reino dos céus, você vai precisar se esforçar, você vai precisar suar. Mas você tem Jesus. Amém? Quem aqui foi ganho por uma pessoa que não está na igreja hoje mais? Que não é mais, não vou julgar a pessoa, né, mas que aparentemente, que não está mais na igreja conosco. Quem aqui foi ganho por uma pessoa? Quem aqui foi para o Revisão de Vidas com alguém que não está mais na igreja? Acho que... Quem aqui conhece um amigo que não está mais aqui e você está? Acho que em algum dos momentos você pensou em levantar a mão. Se você está com preguiça de levantar a mão, mas você deve ter pensado. Por quê? Porque durante a caminhada cristã, muitas pessoas se perdem no caminho. Muitas pessoas são como aquela semente jogada entre os espinhos, entre as pedras, e não florescem, não têm frutos. Porque permanecer não é fácil. A gente vê a história de grandes homens, vê a história do Neymar, do Cristiano, do Messi, para quem gosta de futebol assim como eu. E esses caras, eles sofreram. Esses caras, eles têm talento? Talvez. Mas tem muita gente com talento que não virou jogador de futebol. Todo mundo tem aquele amigo que joga muita bola. Você fala, pô, esse bicho aí podia estar no Flamengo. Podia estar no Flamengo. É porque eu só conheço esse time, gente. Mas não é talento, é esforço. E o esforço e permanecer em Cristo vai às vezes diretamente com aquilo que eu quero.
Gente, não sei se vocês sabem, mas nós somos ruins. Nós, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, nós temos a natureza adâmica numa natureza ruim. Então, todos os dias eu e você lutamos contra o pecado. Eu não sou melhor que você, nem o pastor, nem ninguém. Todo mundo tem a mesma luta diária. Todo mundo tem que permanecer em Cristo. Nós não somos pessoas boas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Bíblia. Mas através do sacrifício de Jesus, nós podemos ser pessoas boas. Nós podemos nos tornar e nos aperfeiçoar pelo caráter de Cristo e sermos a imagem e semelhança dele. Amém? E gente, isso é muito sério porque por vezes permanecer em Cristo nos custa tudo. Eu já ouvi testemunho de pessoas que pensaram assim, cara, veio aquela proposta de emprego, isso é a pessoa, tá gente, não estou mandando vocês fazerem isso não, mas veio aquela proposta de emprego, mas eu sabia que se eu aceitasse eu ia me afastar do meu ministério, eu ia me afastar daquilo que Deus tinha para mim, e eu falei não, e aquela proposta era muito melhor. Mas ela resolveu permanecer em Cristo e lá na frente recebeu algo bem melhor, algo de Cristo. Permanecer em Cristo vai ser dizer ou não para aquela menina mais gata do teu colégio, da tua faculdade, que está te dando mole todos os dias. Você fala, pô, só um pecadinho, ninguém vai ver. Permanecer em Cristo vai te custar aquela proposta que assim, tu sabe que tem uma parada errada. Teu chefe chega e fala assim, faz isso aqui, pá, debaixo do lençol. E você vai dizer não. Permanecer em Cristo vai te custar muitas coisas, mas você vai alcançar algo que é muito maior que a glória eterna, amém? Nós cantamos Maranata o tempo todo, mas vocês já se atentaram para o significado dessa palavra? É Jesus, vem até mim, e para Jesus vir até nós precisamos estar com as vestes brancas, nós precisamos estar com a candeia na mão, esperando Jesus e dizendo, Jesus, eu estou aqui, eu sou a sua noiva. Esforça-te. Ele é a videira, nós somos os ramos. Imagina agora, galera, uma árvore bem bonita, bem frondosa. Aquela árvore verdinha, lá do sítio, da fazenda. Uma árvore bonita, grande, alta. Essa árvore é Jesus. E nela tem vários ramos. Tem um ramo chamado Pablo, o ramo chamado, vou falar seu nome, prometo. Ricardo, tem um ramo chamado Davi, tem um ramo chamado Sara, e esses ramos, eles estão prontos para dar frutos, e nós somos assim, mas nós precisamos permanecer. Sabe o que acontece? Essa árvore, ela recebe pedrada todos os dias, essa árvore foi chicoteada, essa árvore foi rejeitada, essa árvore foi xingada, foi cuspida, veio chuva, veio sol, mas ela permaneceu plantada. Eu nunca vi um ramo de uma árvore falar assim, olha, árvore, tá difícil, tem muita gente tacando pedra, espera aí que eu vou sair daqui e vou me jogar aqui e vou ficar aqui no canto. E sabe o que aconteceria se um ramo decidisse sair de uma árvore? Alguém sabe? Ele morreria. Eu lembro, sempre gostei muito de hip hop, de rap. E tem uma música do Pegador Lua que fala assim, gente, eu sou ruim de letra, vamos lá. A árvore que não produz fruto vira lenha na fogueira, só serve para queimar e vira cinza na fogueira. Isso é baseado num versículo bíblico. Gente, a árvore que não dá frutos, o ramo que não dá frutos, ele só serve para aquecer os outros, ele só serve para ser consumido, e o diabo ele está aqui, querendo te consumir, querendo que você saia da árvore, porque está muito difícil para te queimar, para destruir sua vida, para que você não dê fruto, para que, sabe aquele sonho que Deus colocou no seu coração? Eu tenho um sonho, um dia eu quero ser um excelente profissional, hoje eu faço faculdade, eu me esforço todos os dias, eu estou em fechamento de semestre, estou para ficar maluco, mas eu tenho um sonho e eu vou me esforçar para isso, porque Deus colocou no meu coração, mas sabe o que o diabo quer botar todos os dias na minha cabeça? Que eu não sou inteligente o suficiente, que eu não tenho tempo suficiente para estudar, que eu não vou passar naquela matéria que eu não suporto e que eu não consigo entender, e é isso que o diabo tenta fazer todos os dias contigo, que é que você não se esforce.
Porque ele sabe que se no dia que você tomar um passo de fé, entender que você é um ramo na árvore de Deus e que tudo que Jesus recebeu, você também pode ter parte nisso, ele não te para. E sabe o que falta para a gente alcançar o sonho de Deus? Não é fé, gente. Às vezes é também. Mas, muitas vezes o que falta é você levantar da sua cama 1 hora mais cedo, fazer uma oração, vir aqui fazer um jejum. Gente, não é fácil, mas esforça-te. O reino de Deus é tomado por esforço. Em Marcos 10, 21 diz o seguinte: Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e terás tesouros no céu, então vem e segue-me. Sabe para quem ele estava falando isso? Para um moleque mais ou menos da minha idade, eu suponho, que tinha tudo. Esse moleque, ele tinha grana, ele tinha influência, ele tinha poder. E Jesus falou o seguinte para ele: só tem uma coisa que falta a você, porque ele tinha falado: Jesus, eu já cumpro os mandamentos, eu já faço tudo. E Jesus falou: tem uma coisa que falta a você, vai e vende tudo o que tens, e dê aos pobres, e terá tesouros no céu, então vem e segue-me. Jesus não falou isso para o jovem rico, muitos aqui devem conhecer essa passagem, para falar: cara, tu não pode ter dinheiro. Ele falou isso porque o coração desse jovem não estava em Jesus, estava nos tesouros. Então, gente, permanecer é permanecer em Cristo, e não permanecer no seu braço, no teu emprego. Pô, eu sou muito bom. Não é isso. A única coisa que faltava para aquele cara era seguir a Jesus, era seguir os passos, era permanecer em Cristo. Certamente ele teria uma vida muito melhor do que a vida que ele teve. Esse cara só foi citado uma vez na Bíblia. Quantas vezes citaram os discípulos de Jesus? Quantas coisas grandiosas fizeram os discípulos de Jesus? A palavra esforço significa usar energia acima do normal. Não tem moleza para o cristão. Desculpa, galera. Eu não queria te falar isso, mas é verdade. Aquela pessoa que tem, consequentemente, aquela pessoa que se esforça é a pessoa que mais dá frutos. A gente tem essa visão de que Deus, que as pessoas são mais talentosas, ou elas tiveram todo o aparato para frutificarem, para serem as melhores pessoas possíveis. O Neymar, ele já nasceu com talento, ele nunca treinou na vida dele. Aquele cara rico, ele nasceu numa família rica. E sabe uma coisa que eu tenho para dizer para vocês? Eu não vou saber o dado, mas a maior parte dos homens ricos do mundo vieram do nada. A pequena parte são herdeiros. Isso eu li em algum livro, em algum momento da minha vida, mas é um dado. Então, gente, as pessoas que estão nos lugares onde nós queremos estar, as pessoas que alcançaram aquilo que nós queremos, elas não são mais talentosas que você, talvez elas sejam mais esforçadas do que você. Isso é duro. Eu não sou o cara mais esforçado do mundo, mas todos os dias eu tento me esforçar mais. Fulano alcançou o sucesso na sua vida profissional porque ele tem um dom. Fulano ficou rico porque ele teve as condições perfeitas. Isso não é verdade. Entenda algo muito importante. Grandes homens alcançaram sucesso nas suas vidas pelo esforço. Quem conhece Thomas Edison? Ou já ouviu esse nome? Thomas Edison, beleza? A galera está mais participativa que vocês. Thomas Edison foi o homem responsável por criar a lâmpada. Quem aqui já usou lâmpada, energia elétrica, em algum momento da sua vida? Amém. Eu vou fazer vocês cansarem o braço hoje. Esse homem, ele diz o seguinte: ele foi dado como muito burro para fazer qualquer coisa, gente. Isso foi dito para ele, que ele era muito burro. Seus primeiros professores disseram que ele não tinha capacidade para ficar no colégio. E hoje você conhece o nome desse cara. Mesmo que ele tenha feito 1001 tentativas antes de acertar, o seu esforço foi total com esta invenção que demonstra claramente a sua afirmação. Ele falava o seguinte: eu falhei 10.000 vezes e fui bem sucedido. Sabe por quê? Pois encontrei 10.000 vezes maneiras do que não fazer. 10.000 maneiras que eu não devo fazer. Então, ainda que seu esforço, você pense: cara, mas você está falando isso, a palavra não é para mim, eu acordo às 6 horas da manhã e vou para o meu trampo.
eu arrumo minha cama todos os dias, eu faço café todos os dias, eu faço academia, eu faço tudo, eu leio a Bíblia, eu sou o exemplo a ser seguido. E você fala, eu me esforço e não vejo o resultado. Talvez não seja o resultado que você queira, mas você está aprendendo, você está sendo moldado. A gente ouve o tempo todo as grandes histórias dos grandes homens, assim como Jesus, da Bíblia. Abraão, rico, próspero, pai da fé, pai de multidões. Mas Abraão teve que ouvir uma palavra de Deus: filhinho, sai daí onde você está, vai para algum lugar. Nenhum lugar ele falou. Papai, antigamente a coisa era mais difícil. E ele teve que ouvir a voz de Deus, sair do meio da sua parentela e ir até um lugar onde Jesus ia determinar, no caso Deus. E assim ele cumpriu a história que a gente já conhece e foi próspero. José foi vendido como escravo, se esforçou dentro da casa de Potifar, ele se esforçou, sabe o que ele conseguiu? Ir para a cadeia. Ele se esforçou e foi para a cadeia. Mas todo mundo conhece o final da história. Governador do Egito, homem próspero, sábio e rico. Davi, um moleque pequenininho, ia lá e todos os dias treinava, se esforçava para derrubar leão, para proteger as ovelhas. Gente, muita gente acha que foi um milagre, né? Que Davi foi lá e Deus pegou a pedrinha e acertou na cabeça de Golias, mas eu acredito, isso sou eu que estou dizendo, tá? Que foi porque ele se esforçava todos os dias, ele matou leão, ele fez proteger as ovelhas, então ele estava preparado e se esforçou. E sabe o que aconteceu quando ele se esforçou, matou Golias? Ele falou, agora eu vou ser o rei, eu fui ungido. Ele deve ter pensado isso. Sabe o que aconteceu? Ele foi perseguido pelo rei. Passou anos até se tornar rei. Saul perseguiu ele, queria matar ele. Por vezes ele chorava e falava, Deus, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Deus ia lá e trazia o livramento. Esforça-te e tem de bom ânimo. Quem conhece a Honda aqui? O engenheiro cujo sobrenome deu origem a essa empresa de carros fracassou ao tentar conseguir um emprego na empresa concorrente, a Toyota. Ele fracassou em conseguir um emprego na Toyota, e sabe o que ele fez? Ele foi para a sua garagem, começou a construir mobilete, aqui no Brasil, né? Scooters. E aí, hoje vocês conhecem a Honda. Ainda que a vida feche as portas para você, ainda que Saul te persiga, ainda que você seja vendido pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelas pessoas que você mais ama, Deus continua tendo um propósito. Se você permanecer firme na árvore, você dará bons frutos. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Para finalizar, o último ponto. Josué 1,9 diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo. Eu falei isso, mas não disse a referência, né? Arena, o sucesso ele não é definido porque tem mais dons ou não, ele é definido por quem se esforça mais. Isso não acontece aqui, gente, mas vocês já perceberam que em algumas empresas e em alguns lugares são sempre as mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas? Gente, isso não acontece aqui. São sempre as mesmas pessoas envolvidas nos mesmos projetos, que tomam, que encabeçam. São sempre as mesmas pessoas que têm os mesmos resultados extraordinários. Porque são sempre as mesmas pessoas que estão disponíveis a se esforçar para conquistar algo. E pode ter certeza, às vezes você não tem o reconhecimento de quem está do seu lado, mas Deus está vendo tudo que você está fazendo e Ele dará os frutos segundo aquilo que você faz. Se hoje você limpa o banheiro da igreja, limpe da melhor forma, porque Deus vai trazer o fruto. Se hoje você cuida da transmissão, transmita da melhor forma. Se hoje você cuida da consolidação, consolide da melhor forma. Se hoje você só pode orar pelo teu irmão, ore da melhor forma, porque você terá o fruto disso. Deus é um Deus bondoso, Ele reconhece o seu esforço. Seria muito triste se todos os dias eu me ajoelhasse e orasse e o meu pai pegasse e simplesmente falasse, não, só continua aí. Ele é um Deus tão bom que Ele fala, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu te trarei os frutos. Em Provérbios 14, 23, diz assim, em todo trabalho aproveito, mas aquele que ficar só em palavras será levado à pobreza. Todo trabalho aproveito, mas aquele que fica só nas palavras será levado à pobreza. Sabe o que esse versículo diz, meus amigos? Que
todo trabalho é visto com bons olhos por Deus. Deus olha você trabalhando e fica feliz. Mas aquela pessoa que fica só nas palavras, ela vai à pobreza. E essa pobreza não é só financeira, é pobreza espiritual. Se você fala todos os dias, Mateus, eu vou acordar 1 hora mais cedo, eu vou orar, eu vou me ajoelhar, eu vou fazer tudo, e você não faz nada, você vai à pobreza espiritual. Então, gente, eu quero dizer uma coisa. Às vezes a gente espera as condições perfeitas. Quantas vezes eu fiz isso? Deus botou um projeto no meu coração e eu falei, não, mas eu não tenho isso aqui, pá. Eu gosto muito de rede social e eu sei que isso é essencial para a minha profissão no futuro. E por vezes eu pensei, não vou gravar um vídeo falando sobre isso aqui não, porque eu não tenho aquela câmera, meu celular é muito ruim, eu não tenho a melhor pronúncia, eu não me lido bem com câmeras. Botava 1 milhão de problemas. Mas, entenda, feito é melhor do que perfeito. Deus só quer que você dê o primeiro passo. Deus só quer que você pegue o plano que Ele deu no seu coração, que Ele colocou em você, e que você não enterre, mas que você cumpra, que você haja. E não espere falar bem para evangelizar. O reino de Deus é tomado por esforço. Não espere ter um carro para levar as pessoas para a igreja. O reino de Deus é tomado por esforço. Não espere as circunstâncias, um meteoro cair do céu e te dar o que você precisa. Haja com o que você tem. Aquela parábola dos talentos era dinheiro, tá, gente? Talento era uma moeda, mas a gente pode fazer essa analogia com talentos. Às vezes Deus te entregou uma coisinha, mas você prefere enterrar. Não importa se você tem 5 na mão, se você tem 2, se você tem 3, mas é o que você faz com isso. É o que você faz com Deus, com o que Deus te entregou. E a palavra de Deus também fala que aquele que é fiel no pouco, Deus lhe colocará, não sei conjugar, sobre o muito. Um projeto, um sonho seu, aquilo que você mais quer, coloque em prática. Entenda que Deus vai te dar as ferramentas durante o processo. Durante sua caminhada, Deus vai colocar as pessoas certas. Durante sua caminhada, os recursos vão vir. Aquele sonho, aquela empresa, eu não sei o que Deus colocou no seu coração, eu sei o que Ele colocou no meu. Todos os dias eu pergunto, Deus, é isso aqui que você quer mesmo? Se Ele fala não, aí eu falo, Deus, mas eu queria e vou para o outro lado. E nós precisamos ser assim. Mas Ele precisa que você dê o primeiro passo. Hoje você entendeu que você é um ramo na videira, e a videira só tem coisas boas. Jesus é o homem mais lindo que já pisou sobre essa terra. Jesus é o homem mais perfeito. Jesus é o homem que a gente tem que olhar para Ele e ficar assim, ó. E você é um ramo plantado nele. Você é corpo. E tudo que Ele fez, você pode fazer. E ainda obras maiores. Estou terminando. Gente, não fique só nos planos. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração, como eu já disse, mas eu sei que Ele tem algo grande para cada um. Eu não sou mais especial porque eu estou aqui em cima. Na verdade, hoje na minha oração eu falei, Deus, eu nem sou digno. Mas não é sobre eu, é sobre o que Jesus pode fazer através de mim. Isso não é só para mim, isso é para cada um aqui. Não enterre aquilo que Deus te deu. Não deixe que os sonhos de Deus morram ao longo do percurso. Não seja a pessoa que você pensou que não está mais aqui. Realmente o caminho é estreito. Realmente a vida do crente não é fácil. Jesus é amor, sim, Ele é. Mas nós estamos sujeitos. Coisas boas acontecem com pessoas ruins. Ou coisas ruins acontecem com pessoas boas. Às vezes nós somos assolados por doenças, por problemas, por circunstâncias, mas precisamos permanecer. Jesus sofreu tudo e mais um pouco por você. Sabe essa dor que tem no seu coração? Sabe essa depressão que te assola nos dias mais sombrios? Sabe esse desejo de não fazer nada? A dor de Jesus foi maior na cruz. Jesus se sacrificou por mim e por você. Nós não somos dignos e nunca vamos ser, mas Ele fez isso por nós. E é por isso que nós os amamos, mas Ele nos amou primeiro. Independente se você amar Ele ou não, Ele vai permanecer te amando.
Então, se esforçar fica mais fácil quando a sua fonte é Jesus. Se esforçar fica bem mais tranquilo quando Jesus alivia o seu fardo. Mas a cruz vai existir. Eu não posso chegar aqui para você e falar que a vida de crente é perfeita, porque eu me considero crente e a minha vida não é perfeita. A vida dos grandes homens de Deus não foi perfeita. Se você for olhar com os olhos humanos, Jesus teve uma trajetória trágica. Ele foi morto e condenado como ladrão que nunca foi. Morte de cruz, pessoal, não era a morte que davam pro carinha ali da esquina que roubou um pão, não. Morte de cruz era tipo aquele cara que fazia uma parada muito pesada. Era aquele cara que a sociedade chegava e falava, esse aí é um Zezinho, para não dizer outra coisa. E Jesus morreu assim. Então, pode se colocar de pé, Arena. Eu quero que, se tudo que eu falei, nada fez sentido, pelo menos isso aqui fique. Esteja unido sempre com a videira. Se alimente do melhor alimento que é capaz de gerar os melhores frutos. Ore e se esforce. Jejue, se ajoelhe, chore. Faça o que for preciso para alcançar o nome de Jesus. Se for preciso, grite para que Ele te ouça. Se for preciso, suba em uma árvore como Zaqueu subiu. Mas entenda, Jesus é tudo que você precisa para dar frutos. A sua vitória não está nas coisas mundanas, mas estão em Jesus. O resultado de tudo que você faz, Ele enxerga e Ele trará os frutos no tempo em que Ele quiser. É muito duro a gente passar por situações que a gente se pergunta, Deus, por que você permite que isso aconteça? Por que a minha vida está assim? Por que eu não vejo frutos? Mas permanece. Jesus permaneceu. Ele ficou até o último segundo numa cruz por mim e por você. E Ele quer te dizer hoje, Arena, permanece, eu trarei os frutos. E mais do que tudo, se esforce. Não seja desleixado com as coisas de Cristo. Não faça como um dia qualquer, isso não é só mais uma arena. Isso é o momento de você se encontrar com o seu Salvador. Deus vai se responsabilizar por tudo. Eu creio muito na palavra de Deus e eu creio que ela é fiel para se cumprir na sua vida. Pega os seus planos, haja, e Deus trará frutos. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar, feche seus olhos. Não olhe para mim, o cara mais bonito está lá nos céus. Não olhe para a banda. Agora é o momento de você com Cristo. Jesus, aquele homem que caminhou com uma cruz pesada, que foi chicoteado, ele se esforçou por você. Que tal se esforçar um pouco por Cristo? O reino de Deus é tomado por esforço. E alguém se esforçou em algum momento para trazer você aqui. Alguém pagou um preço. Jesus enviou uma pessoa que talvez nem esteja mais aqui. Seja grato, se esforce, acorde todos os dias, mesmo que a gente não acorda feliz todos os dias, mas mesmo que abalado, mesmo que sobrecarregado, nunca vencido. Paulo falava sobre isso. Paulo é um dos homens que eu mais admiro, que olha o seu ministério e fala, por que esse cara fez tudo isso? Ele fez por Jesus. Sabe, Arena, hoje nós somos poucos aqui, mas que para que nós sejamos muitos, é necessário que cada um aqui se esforce. Se esforce na sua casa, nas suas orações, no seu convívio com Deus, no seu quarto. Se esforce ao falar de Jesus para aquela pessoa que você sabe que está com a vida destruída. Você tem um remédio nas suas mãos e você não faz nada. Se esforce pela sua vida. Se hoje você está angustiado, se hoje seu coração se encontra triste, se você nem tem mais motivos para se alegrar, se esforce. Deus te dará graça, Deus te dará amor e curará as feridas do seu coração. Profundo
Fale para Deus. dos mares. Fala para Deus, Deus, eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor. Essa é a hora de você derramar seu coração. Mesmo se o medo chegar, É hora de você se conectar com a árvore. É hora de você dar bons frutos. comigo Cante essa música. nunca esteve longe de mim. E o meu coração te pertence. Nosso coração é dele.